O Grande Conflito. Capítulo 26. Restauração da Verdade. A obra da reforma do sábado a realizar-se nos últimos tempos acha-se predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Isaías 56, verso 1, 2, 6 e 7. Estas palavras se aplicam à era cristã, como se vê pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Isaías 56, 8. Aqui está prefigurado o ajuntamento dos gentios pelo Evangelho. E sobre os que então honram o sábado, é pronunciada uma bênção. Desta arte, o dever relativo ao quarto mandamento estende-se através da crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo, até ao tempo em que os seus servos deveriam pregar a todas as nações as mensagens das alegres novas. O Senhor ordena pelo mesmo profeta: liga o testamento, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o Criador dos céus e da terra e mostra, assim, o seu direito à reverência e culto acima de todos. Afora este preceito, nada há no Decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do quarto mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade. A lei e ao testemunho. Ao mesmo tempo em que são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o profeta: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, 20. De novo é dada a ordem: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas são aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. Declara ele ainda: todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa a ordenança do seu Deus. Isaías 58, 1 e 2. Aqui se faz referência a uma classe que se julga justa, que parece manifestar grande interesse no serviço de Deus, mas a repreensão severa e solene daquele que examina os corações prova que se acham a calcar a pés os preceitos divinos. Desta maneira, indica o profeta a ordenança que tem estado esquecida: levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12 a 14.
Esta profecia também se aplica a nosso tempo. A ruptura foi feita na lei de Deus, quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, o tempo para que esta instituição divina seja restabelecida. A ruptura deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Santificado pelo descanso e bênção do Criador, o sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden, por Adão depois de caído, mas arrependido, quando expulso de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão e Jacó. Quando o povo escolhido esteve em cativeiro no Egito, muitos, em meio da idolatria imperante, perderam o conhecimento da lei de Deus. Mas quando o Senhor libertou Israel, proclamou-a com terrível majestade à multidão reunida, para que conhecesse a sua vontade e a ele temesse e obedecesse para sempre. Desde aquele dia até o presente, o conhecimento da lei de Deus tem se preservado na terra e o sábado do quarto mandamento tem sido guardado. Posto que o homem do pecado conseguisse calcar a pés o santo dia de Deus, houve, contudo, mesmo no período de sua supremacia, ocultas nos lugares solitários, almas fiéis que lhe dispensavam honra. Desde a Reforma, alguns têm havido, em cada geração, a manter-lhe a observância. Embora frequentemente em meio de ignomínia e perseguição, constante testemunho tem sido dado da perpetuidade da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao sábado da criação. Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao tempo de seu aparecimento. Pois, como resultado da tríplice mensagem, é anunciado: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente a sua proclamação, pelo profeta é visto o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a messe da terra. Os que receberam a luz concernente ao santuário e à imutabilidade da lei de Deus encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e harmonia do conjunto de verdades que se lhe desvendaram ao entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia tão preciosa fosse comunicada a todos os cristãos e criam que seria alegremente aceita. Mas as verdades que os poriam em discordância com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam ser seguidores de Cristo. A obediência ao quarto mandamento exigia sacrifício, ante o qual a maioria das pessoas recuava. Ao serem apresentadas as exigências do sábado, muitos raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam: sempre guardamos o domingo, nossos pais o observaram, e muitos homens bons e piedosos morreram felizes enquanto o guardavam. Se tinham razão, também nós a temos. A guarda do sábado do sétimo dia nos poria em desacordo com o mundo, e não teríamos influência alguma sobre ele. Que pode um pequeno grupo, a guardar o sétimo dia, esperar fazer contra todo o mundo que guarda o domingo? Foi com argumentos semelhantes que os judeus se esforçaram para justificar sua rejeição de Cristo. Seus pais tinham sido aceitos por Deus ao apresentarem ofertas de sacrifícios. E por que não poderiam os filhos encontrar salvação continuando com o mesmo modo de agir? Semelhantemente, no tempo de Lutero, raciocinavam os romanistas que cristãos verdadeiros tinham morrido na fé católica e, portanto, essa religião era suficiente para a salvação. Tal raciocínio se mostrava uma barreira eficaz contra todo o progresso na fé ou prática religiosa. Muitos insistiam em que a guarda do domingo tinha sido por muitos séculos uma doutrina estabelecida e generalizado costume da Igreja. Contra este argumento se mostrou que o sábado e sua observância eram mais antigos e generalizados, sendo mesmo tão velhos como o próprio mundo e trazendo a sanção tanto dos anjos como de Deus.
quando foram postos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, foi então lançado o fundamento do sábado. Jó 38, versos 6 e 7, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Bem pode esta instituição reclamar a nossa reverência. Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não repousa sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo Ancião de Dias e ordenada por sua eterna palavra. Ao ser a atenção do povo chamada para o assunto da reforma do sábado, ministros populares perverteram a palavra de Deus, interpretando-a de modo a melhor tranquilizar os espíritos inquiridores. E os que não investigavam por si mesmos as Escrituras, contentavam-se com aceitar conclusões que se achavam de acordo com seus desejos. Por meio de argumentos, sofismas, tradições dos pais da Igreja e autoridades eclesiásticas, muitos se esforçaram para subverter a verdade. Os defensores desta foram compelidos à Sagrada Escritura para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, armados unicamente com a palavra da verdade, resistiram aos ataques de homens de saber que, com surpresa e ira, perceberam a inanidade de seus eloquentes sofismas contra o raciocínio simples, direto, daqueles que eram versados nas Escrituras ao invés de sê-lo nas sutilezas filosóficas. Na ausência de testemunho das Escrituras Sagradas a seu favor, muitos, esquecendo-se de como o mesmo raciocínio fora empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiam com incansável persistência. Por que não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado? Poucos apenas creem como nós. Não pode ser que estejais certos e que todos os homens de saber no mundo se achem em erro. Para refutar esses argumentos, era o bastante citar os ensinos das Escrituras e a história do trato do Senhor para com o seu povo em todos os tempos. Deus opera por intermédio dos que ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades desagradáveis e não temem reprovar pecados populares. A razão por que ele não escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os movimentos da reforma é o confiar em eles em seus credos, teorias e sistemas teológicos, e não sentirem a necessidade de serem ensinados por Deus. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade, não porque sejam ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para ser por Deus ensinados. Aprendem na escola de Cristo, e sua humildade e obediência os torna grandes. Confiando-lhes o conhecimento de sua verdade, Deus lhes confere uma honra, em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem à insignificância. A maioria dos adventistas rejeitaram as verdades atinentes ao santuário e à lei de Deus. Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias errôneas e contraditórias acerca das profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido para a vinda de Cristo. A luz que então brilhava do assunto do santuário ter-lhes-ia mostrado que nenhum período profético se estende até ao segundo advento, que o tempo exato para esta ocorrência não está predito. Mas, desviando-se da luz, continuaram a marcar repetidamente o tempo da vinda do Senhor, e outras tantas vezes foram desapontados. Quando a igreja de Tessalônica recebeu ideias errôneas no tocante à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou-a a provar cuidadosamente suas esperanças e expectativas pela palavra de Deus. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos a ocorrerem antes que Cristo viesse e mostrou-lhes que não tinham base para o esperarem em sua época. Ninguém de maneira alguma vos engane, são suas palavras de aviso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Se acariciassem expectativas destituídas da sanção das Escrituras, seriam levados a um modo errado de se conduzirem. O desapontamento os exporia à mofa dos incrédulos
e correriam perigo de se entregar ao desânimo, sendo tentados a duvidar das verdades essenciais à salvação. A advertência do apóstolo aos Tessalonicenses contém uma lição importante aos que vivem nos últimos dias. Muitos adventistas têm julgado que, ao menos que pudessem fixar a fé em um tempo definido para a vinda do Senhor, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparo. Mas, como suas esperanças são reiteradas vezes suscitadas apenas para serem destruídas, sua fé sofre abalo tal que se lhes torna quase impossível se impressionarem com as grandes verdades da profecia. A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. O cômputo dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2.300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos e o raciocínio falaz que era necessário para apoiar este modo de ver, não somente transviaram da verdade presente os espíritos, mas lançaram o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento, e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Depois que se passa o tempo, ele provoca o ridículo e o desdém aos seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento adventista de 1843 e 1844. Os que persistem neste erro fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro demasiado longínquo. Serão levados, assim, a descansar em falsa segurança e muitos se desenganarão tarde demais. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, fora provada a sua fé, como o foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles estivera em sua experiência anterior, e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados, a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Desejava ele levá-los diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo, feliz. Mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3:19. Por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto e levantaram-se outros para entrarem na terra prometida. Semelhantemente, não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:20. Ao verem os homens que não podem sustentar sua atitude pelas Escrituras, decidir-se-ão muitos a mantê-la a todo transe e, com espírito malévolo, atacam o caráter e intuitos dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje,
Os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou facciosos. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com ilimitada credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Este espírito aumentará mais e mais. E a Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá afrontar o opróbrio e o castigo como malfeitor. Em vista disto, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá ele que a verdade não deve ser apresentada, visto que muitas vezes seu único efeito é levar os homens a se evadirem de seus requisitos ou a eles resistir? Não. Ele não tem mais motivos para reter o testemunho da palavra de Deus porque esta levanta oposição do que tiveram os primitivos reformadores. A confissão de fé feita pelos santos e mártires foi registrada para o benefício das gerações que se seguiram. Aqueles vivos exemplos de santidade e firme integridade vieram até nós para infundir coragem nos que hoje são chamados a estar em pé como testemunhas de Deus. Receberam graça e verdade, não para si apenas, mas para que por seu intermédio o conhecimento de Deus pudesse iluminar a terra. Tem Deus proporcionado luz a seus servos nesta geração? Então devem eles deixá-la brilhar ao mundo. Antigamente, o Senhor declarou a alguém que falava em seu nome: A casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Não obstante, disse ele, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel capítulo 3, verso 7 e capítulo 2, verso 7. Ao servo de Deus, no presente, é dirigida esta ordem: Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade solene e terrível em que esteve o profeta de Israel, a quem viera a palavra do Senhor, dizendo: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 33, versos 7 a 9. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que isto implica incômodo e vitupério. Este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca puderam refutar. Mas isto não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se torne popular. Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz, contando, juntamente com o apóstolo Paulo, que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, tendo como alguém da antiguidade por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. 2 Coríntios 4,17 e Hebreus 11,26. Unicamente os que de coração se fazem servos do mundo, qualquer que seja a sua profissão religiosa, é que agem em matéria de religião por expedientes em vez de princípios. Devemos escolher o direito porque é direito, e com Deus deixar as consequências. A homens de princípio, fé e ousadia, deve o mundo as grandes reformas. Por tais homens tem de ser levada avante a obra de reforma para este tempo. Assim diz o Senhor: Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias,
porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Isaías 51, 7 e 8.